Até o verso 17 até o verso número 22. Marcos capítulo 10. Eu vou usar hoje a versão da NAA para a mensagem dessa noite. Espero que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Diz assim, acompanhe comigo aí na tela. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche seus olhos para uma rápida oração. Bendizemos o Teu nome, Senhor Jesus, por Tua presença aqui neste lugar. Tu nos atraiu a Ti, Senhor, para falar conosco. E eu quero, Senhor, que você fale aos nossos corações. Nós aqui, Senhor, estamos sedentos e famintos por Tua palavra hoje aqui. Por isso, Senhor, que toda a barreira, todo impedimento, toda a distração seja anulada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse relato que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, você já deve ter lido ele várias vezes, e ele é contado em 3 evangelhos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Você vai encontrar essa mesma história, mas é interessante que os 3 relatos, eles contam a mesma história, mas com pequenos detalhes diferentes, mas a mesma história. E eu gostei muito do relato de Marcos, porque ele fala da posição de humildade que esse rapaz chegou. Ele ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou acerca da vida eterna. Já Lucas, ele vai falar assim que esse rapaz era um rapaz de posição, era um rapaz de destaque. Então ele ocupava na sociedade uma posição importante. Que Lucas relata isso, uma pessoa de destaque. E eu achei interessante cada um dos evangelhos relatar a mesma história, mas de forma diferente, mas sem perder a essência do que estava acontecendo ali. E todos eles, os 3 evangelhos, eles estão relatando o que de melhor aconteceu naquela história, independente dos detalhes. E acontece o quê? Que esse rapaz, ele, por mais que você já viu no texto, que ele era obediente à lei, porque quando Jesus fala com ele sobre os mandamentos, ele sabia os mandamentos, ele obedecia os mandamentos, mas mesmo ele sendo muito obediente à lei, ele ainda tinha uma inquietação dentro de si. Ele tinha uma inquietação, ele queria saber o que ainda precisava ser feito para herdar a vida eterna. Isso já me chama a atenção, porque ele, de alguma forma, não está claro no texto, de alguma forma ele já sabia sobre a eternidade. Porque mesmo ele sendo uma pessoa fiel à lei, ele tem já uma noção de eternidade. Então, ele está preocupado com a eternidade. O que muitas pessoas hoje, em nossos dias, não pensam, não se preocupam. Acham que a vida é aqui e agora. Acham que a vida só se resume a esse plano e que eu tenho que aproveitar o máximo possível, eu tenho que viver o presente na maior intensidade e não se preocupa com a eternidade. Aquele filme Gladiador fala assim, o que fazemos aqui ecoará na eternidade. Eu acho muito lindo essa fala do Capitão Máximos. E essa é uma verdade. A nossa eternidade, ela dependerá do que nós fazemos aqui. Do que nós fazemos aqui. E esse rapaz, então, ele está preocupado com isso. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E é com essa inquietação, é com essa angústia de alma, que assim eu posso dizer, é que ele procura Jesus.
Ele vai até Jesus porque ele tinha um interesse pessoal. Ele não foi levado até Jesus. Perceba isso. Ele não foi levado, ele não foi apresentado. Ele mesmo, por conta própria, ele procurou Jesus. E ele chega então diante de Jesus e se prostra diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Era algo que consumia o seu coração. E algo já para você já ir refletindo aí comigo. O que queima o seu coração? O que faz você buscar a Jesus hoje? Por que você está aqui hoje? Por que você veio aqui? Você pode falar assim: eu venho porque eu amo. Ou, rapaz, eu venho porque o meu casamento está por um fio. E talvez aqui seja a última chance de eu restaurar o meu casamento. Talvez você está aqui porque seu filho está agora no leito de hospital. Algum parente está no leito de hospital. Eu não sei qual o motivo da sua busca. Mas esse rapaz tinha uma busca genuína. Esse rapaz tinha uma busca profunda que envolvia todo o seu ser. E ele chega para Jesus, mesmo o Lucas falando que ele era um cara de posição, ele ignora a sua posição de destaque, ele se humilha diante de Jesus, porque ele queria a resposta para que a sua alma ficasse resolvida. Era isso que ele estava buscando. E aí então Jesus olha para ele e pergunta assim: por que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Mas é interessante nessa história um detalhe que não pode ser ignorado, um detalhe que não pode passar despercebido em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Que é o verso 21. O verso 21 diz assim: e Jesus, olhando para ele com amor, disse. E eu olhando essa pequena porção, e Jesus olhando para ele com amor. O olhar de Jesus era um olhar de amor. E eu descubro que esse olhar de amor faltava àquele rapaz para que ele descobrisse o que de fato precisava para ter a vida eterna. Porque foi através daquele olhar de Jesus que toda a história vai se desenrolar. Jesus olha para ele e ama ele. Faltava sobre aquele menino, sobre aquele rapaz, um olhar de amor de quem realmente se importa de verdade. Faltava sobre ele olhar não de um professor, não de um doutor da lei, mas de alguém que de fato entendesse sobre a vida, principalmente sobre a vida com Deus. E ele encontrou a pessoa certa, que era Jesus. Ele encontrou a pessoa certa, que era Jesus. E quando Jesus olha para ele, amando aquele rapaz, Jesus então dá a resposta para ele. Uma coisa só está faltando para você. Uma coisa só. Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, você venha e siga-me. Olha que resposta de Jesus. Será que Jesus sabia quem era ele? Será que Jesus já sabia o tanto que ele tinha de posse? É claro, porque ele era Deus. Mas por trás disso tem algo muito mais profundo. É que Jesus está vendo o que de fato prendia aquele rapaz. Que de fato mantinha aquele rapaz apegado em algo. E Jesus vai diretamente ao ponto. Jesus vai sem anestesia, digamos assim. Ele faz uma cirurgia ali naquele rapaz de forma imediata, sem anestesia. E aquele rapaz, então, ele é surpreendido com essa resposta. Porque anteriormente, se você ler, Jesus vai falar assim para ele: olha, não mate, você conhece os mandamentos, não mate, não adultere, não furte, não defraude, não dê falso testemunho. E ele fica feliz com isso. Eu até posso imaginar ele alegre, falei: poxa, eu já cumpro tudo isso. Talvez essa seja a chave, eu cumpri toda a lei, então eu já estou garantido na vida eterna. E eu até imagino que ele deve falar: oh meu Deus, obrigado. Eu cumpro a lei, então estou salvo. Mas não era essa a verdade. Jesus ainda não tinha acabado a resposta. E aí eu aprendo algo. Muitas vezes nós pegamos uma resposta parcial do processo de Deus e achamos que é só até ali. Nós queremos casar, vou dar um exemplo aqui. Nós queremos casar. Aí Deus pega
e coloca uma pessoa linda, maravilhosa do nosso lado. E aí eu acho que pronto. Ela me ama, ele me ama, e não, e bola para frente e vida que segue. Só que isso não é o fim. Isso não é o fim. Com o relacionamento, com o convívio, você vai descobrir o que há de melhor e pior no outro. E aí você fala, poxa, velho, que mulher difícil que Deus me deu. Poxa, que homem problemático que Deus me deu. E aí você vai aprender a conviver, a desenvolver uma relação de amor com uma pessoa tão diferente. Mas ele era tão calmo, ela era tão calma. Ela comia tão pouco, ele não comia nada. Agora ele abre a geladeira, ele esvazia a geladeira. O chocolate que era para durar uma semana, o chocolate dura só algumas horas. E ele não pode comer açúcar, não pode comer doce. Como acontece isso? É o amor. Ai, Pai amado. E aí, voltando para o texto, esse rapaz, ele poderia ter se contentado. Não, os mandamentos eu cumpro, então minha dúvida está sanada, está resolvida. Eu vou seguir cumprindo a lei, eu vou seguir honrando meus pais, eu vou seguir não defraudando, não furtando, não matando, não adulterando, e está tudo certo. Mas a resposta de Jesus não para por aí. A resposta de Jesus não fica apenas sobre o cumprimento da lei. Jesus vai muito além. E vai muito além por causa do coração daquele menino. E Jesus fala assim, olha, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, você vai ter um tesouro no céu por conta disso, depois você vem e me segue. Você vem e começa a caminhar comigo. Você vem, nós vamos desenvolver uma relação juntos. Mas acontece que esse rapaz, ele fica contrariado com aquilo. Ele fica incomodado com aquela resposta. E claramente não era a resposta que ele esperava. Claramente não era a resposta que ele queria. Porque ele fica contrariado e fica triste. Ele fica triste. E ele resolve deixar Jesus. Ele resolve não seguir Jesus. E aí eu fico pensando, meditando uma coisa. E se ele tivesse seguido Jesus? Como seria? E se ele tivesse obedecido Jesus? E se? Pensei comigo. Jesus chama ele para segui-lo. E se ele tivesse seguido, será que ele seria um dos 12? Quem sabe ele entraria no lugar de Judas, né? Tirar Judas da jogada. Mas ele não seguiu. E ele fica como muitos estão hoje. E se? E se eu tivesse entregado a minha vida? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito outra escolha da que eu fiz? E se? Às vezes eu me pergunto assim, e se eu não tivesse casado com Simeia, o que seria da minha vida? Eu falo para ela assim, rapaz, eu não sei o que seria de mim sem você. E eu fico pensando, e se eu não tivesse topado essa loucura de largar tudo no sul para vir para casa de uma baiana? Né? Já estou em feira há 15 anos e é a minha cidade, não tem jeito. Voltei para Panambi agora lá, velho, eu sou baiano, não tem jeito. Não tem jeito. Não tomo chimarrão, como churrasco, não uso bombacha. E se eu tivesse desistido desse relacionamento? São hipóteses que não teremos resposta, como é o caso desse menino. Ficou sem resposta. Porque ele decidiu não seguir Jesus. E ele decide não seguir Jesus, não porque o caminho com Jesus era um caminho difícil, não, é porque a barreira que ele tinha dentro dele era muito maior. E o texto vai falar que ele fica triste, ele fica contrariado porque ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitas propriedades, ele era um rapaz muito bem sucedido. E Jesus vai no cerne da questão dele. Talvez a resposta que ele gostaria de ter era assim, olha, não, você vai orar 5 Pai Nossos por dia, você vai jejuar
3 vezes por semana e a tua vida eterna está garantida. Mas a resposta de Jesus vai muito além. Ele fala assim, ande comigo que você vai descobrir. Ande comigo que você vai entender. Ande comigo que essa resposta ela vai ser respondida ao longo do caminho. Eu gosto da maneira como Jesus abordou várias pessoas, que ele sempre dava a opção da relação, a opção da proximidade. Ele dava a opção da pessoa achegar-se a ele. Assim como foi com esse rapaz. Ele queria sim a resposta, e Jesus tinha a resposta para ele. Agora era preciso dele desfrutar dessa resposta chamada Jesus. Que se ele tivesse andado com Jesus, ele entenderia o que significaria a vida eterna. Mas ele decide não andar com Jesus. Ele vira as costas para Jesus. E a atitude de afastar-se de Jesus me leva a refletir sobre a atitude de muitas pessoas no dia de hoje. Eu não sei se você que tem praticado evangelismo, você tem tido alguma dificuldade. Eu tenho evangelizado algumas pessoas e tenho visto, sim, algumas dificuldades. Na verdade, são resistências à palavra de Deus. Porque algumas pessoas, elas se acham muito boas. Elas se acham boas aos seus próprios olhos. Porque eu não tomo cachaça, eu não fumo, eu não traio minha mulher, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. E ela vai, então, se definindo assim, muito bem sobre si mesma, ao ponto de que eu não preciso de Jesus, porque eu já sou bom. Eu faço as minhas obras de caridade, então eu não preciso de Jesus. Jesus é para o pecador, é para aquele camarada que está lá lutando contra o pecado. Ele precisa, eu não. Eu estou muito bem assim. Provérbios, capítulo 30, verso 12, diz assim, há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas de sua sujeira. Olha que texto pesado isso. Há pessoas que são puras aos próprios olhos, mas que nunca foram limpas, que nunca foram purificadas. Esse tipo de pessoa cria um Jesus conforme a sua imagem, a sua semelhança, aonde esse Jesus ama o que ela ama e esse Jesus quer o que ela quer. Molda Jesus do seu próprio gosto, molda Jesus de acordo com a sua própria vontade. Pessoas muito boas, de fato, não precisam de Jesus. Porque o coração delas não tem espaço para Jesus. E esse rapaz, ele olha, rapaz, eu já cumpro toda a lei, nunca me pediram, nunca um mestre da lei me pediu um negócio desse. Rapaz, esse camarada que não tem casa, que está andando aí com um bando de homem, para cima e para baixo, está me dizendo para eu largar tudo que eu tenho para seguir ele. Ele está de palhaçada comigo, só pode. Está de brincadeira comigo. Não é possível que eu estou ouvindo esse tipo de resposta de um camarada que não tem nada. Olha, eu tenho tudo, ele não tem nada. Bom, então é melhor ter tudo aqui do que não ter nada lá. E ele faz isso, ele faz essa escolha de não seguir Jesus. Isso nos traz uma grande lição na noite de hoje, que é a questão do apego. A alma daquele rapaz, o coração daquele rapaz estava apegado às suas posses. Onde está o seu tesouro, também estará o seu coração. Aquele rapaz colocou todo o seu empenho, colocou a sua confiança, colocou a sua esperança e a sua segurança nas suas posses. Porque, do contrário, ele teria largado tudo. Falei, rapaz, eu não preciso nada. Eu construí isso aqui, eu vendo tudo, e eu construo de novo. Poderia pensar assim. Rapaz, que nada. Aqui, é só eu trabalhar depois mais 2, 3 anos, eu consigo tudo de novo. Poderia ser esse o pensamento, mas não foi. Ele olhou para o que ele tinha e falou, rapaz, é muita coisa para abrir mão. É muita coisa para renunciar, eu não quero fazer isso. E, de fato, ele não faz. De fato, ele fica com a sua escolha.
Eu gosto muito do texto de Lucas, capítulo 12, do verso 16 até o verso 21, um texto bastante conhecido, é uma parábola. Nós não vamos ler esse texto, para não gastar muito tempo, mas é daquele rapaz que ele tem lá uma grande colheita, ele é um agricultor, um fazendeiro, ele fala assim: rapaz, eu vou colher demais esse ano, eu vou colher demais, o que eu vou fazer? Eu vou desmontar os meus celeiros, eu vou desmontar os meus armazéns, eu vou construir maiores ainda, para que eu possa armazenar toda a minha colheita, e assim eu vou poder falar para a minha alma: olha, alma, fique à vontade, fique livre, porque você vai viver muitos anos com o que nós temos aqui. Só que naquela noite Deus fala assim: louco, hoje pedirão a sua alma, e o que você tem a oferecer? O que você tem para dar? É o que acontece com esse rapaz de Marcos 10, apegado ao que tem. E a pessoa que é muito apegada ao que tem, ela não consegue ver o que Deus tem para dar a ela. Ela não consegue. Seus olhos são tão com escamas. Ela impede ela de ver que Deus tem algo muito maior. Deus tem algo muito além do que o que ela tem. Eu não estou falando aqui que ter posses, que ter carro, ter casa, ter um bom emprego, ser bem-sucedido, ter empresa é um impedimento. Claro que não. Claro que não. Nós temos aqui vários empresários. Claro que não. É uma bênção, porque você é um abençoador de vidas. Você é empresário, você que tem o seu negócio, você dá emprego, você dá oportunidade para que famílias sejam sustentadas. Isso é uma bênção. Uma coisa maravilhosa isso. O problema é que quando a posse da coisa possui o possuidor. O problema é esse. Que quando a posse exerce o poder sobre o possuidor. Então eu compro um carro, e nesse carro ninguém pode comer biscoito dentro porque suja o banco. Esse carro só eu dirijo, porque só eu sei os detalhes desse carro. Então eu não dou carona para ninguém, porque só eu sei cuidar desse carro. Aí a pessoa casa e torna o casamento o mundo dela, que quando perde o cônjuge do seu campo de visão, já sobe um alerta, já sobe uma desconfiança: meu Deus, onde ele foi, onde ela foi. Nós viajamos agora para Panambi, e nós encontramos um casal lá. O rapaz estava arretado, porque fizeram uma programação de homens lá. Ele não pode fazer o legendário, porque se fizer o legendário, acho que ele morre, ou o casamento acaba. Porque olha o que ele falou: rapaz, é um absurdo, Lucas, fazer um evento para homens, sábado o dia todo e domingo até o meio-dia. Eu falei: como é, irmão? Não, Lucas, você tem que me entender. Nós somos homens de família. E o nosso lugar é em casa, com a família, com os filhos. Onde se viu fazer um evento de homens que seja o sábado todo e o domingo de manhã? Final de semana é da família. E eu falei assim: quantas vezes por ano tem esse evento? Rapaz, foi o primeiro em 5 anos. Ei, alguma coisa está errada. E aí eu descubro, conversando, tantas privações. Não, porque o meu filho não vai ali, porque se eu não puder dar aula, então ele não pode ficar na salinha, ele só vai quando eu dou aula, ele só senta onde eu sento. Criou um casulo para a família. Tantas pessoas demoram para ter filhos, e quando tem filho, tornam o filho um Deus. Tornam o filho um Deus, uma posse. Meu filho só pode... ele só vai para a escola com 12 anos, porque até lá ele não sabe decidir nada da vida. Meu Deus, ele vai ficar exposto no meio de lobos e leões. Meu Deus, meu filho. Quantos pais, você dá risada, mas quantos pais têm esse tipo de mentalidade, achando que só eles é que podem e sabem cuidar dos filhos? A gente tomou um tapa de luva essa semana com Júlia. Júlia entrou na escola esse ano, o primeiro ano dela de escola, e a gente achou assim, que ela ia ter um pouco de dificuldade, porque ficou em casa até os 3 anos, assim, sendo cuidado por mim e por Simeia, e a gente pensou que ela ia ter dificuldade de se entrosar. Rapaz,
o primeiro dia que a gente foi acompanhando ela, que pôde ficar na sala, o acolhimento, ela ficou ali um pouquinho tensa, um pouquinho assim, mas o olhinho na gente. No segundo dia, tchau pai, tchau mãe, ó, vou viver minha vida. Chegou sexta-feira, ó, a sua mochilinha própria, pá. Já encontrou a coleguinha Catarina, nem deu tchau para a mãe. Curtindo, rapaz, curtindo. Nós igual dois bestas olhando. Mas, meu Deus, que falta de sentimento dessa menina. Que falta de consideração dessa menina. Mas ela não é nossa. Deus nos deu a graça de cuidá-la, de amá-la, protegê-la. Mas ela é do Senhor. Ela é do Senhor. Eu já estou encerrando, já estou finalizando, queridos. Porque eu tenho algo para falar para você hoje. Só uma coisa falta a você hoje. E não é vender os seus bens. Não é dar tudo o que você tem aos pobres. O que falta a você hoje é entregar o seu coração a Jesus. O que falta para você hoje não é terminar o seu casamento, não é terminar o seu relacionamento. O que falta para você hoje é entregar a sua vida a Jesus. Porque é a partir dessa entrega que todas as coisas começam a mudar. A partir dessa entrega que, de fato, você passa a viver uma transformação de vida. É o que Jesus ofereceu para aquele rapaz. Jesus ofereceu um caminho, porque Ele é o caminho. Jesus é o caminho. E muitas pessoas elas querem ficar apenas no nível do milagre, mas não querem o nível do relacionamento. E o que Jesus ofereceu para aquele rapaz foi muito mais do que a resposta da vida eterna. Jesus ofereceu para ele um caminho de eternidade. Anda comigo. Jesus chama aquele rapaz para andar com ele. E é o que Jesus faz hoje com você. Chamando você para um relacionamento de verdade com Ele. Jesus sabe das suas angústias. Jesus sabe do que angustia o seu coração. Ele sabe pelo que sua alma clama. E Ele tem a resposta. E a resposta está nele. E você vai descobrir isso ao passo que você andar com Ele. Ele se revela no caminho. Ele se mostra no caminho. O seu coração é exposto no caminho. Amados, quando Jesus chama os 12 apóstolos, Ele não chama 12 homens prontos, preparados e capacitados. Ele chama homens brutos. Ele chama homens até imaturos. E no caminho, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E olha o que eles se tornaram após o término do ministério de Jesus na terra. Homens poderosos, que hoje nós podemos ler os textos que eles escreveram. Homens que andaram com Jesus, que foram transformados. Homens que tiveram suas vidas mudadas por causa da relação com Jesus. Em João 6, você vai, no final do capítulo, você verá que a multidão começa a ficar ofendida com a palavra de Jesus, porque era uma palavra dura. E aí a multidão então começa a abandonar Jesus, e Jesus vira para os discípulos e fala assim: e vocês? Não querem aproveitar a oportunidade e ir embora também? E aí eles falam assim: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Olha só, ele não fala para onde iremos. Não, é para quem iremos nós. Porque Jesus é o melhor lugar que você pode estar hoje. Jesus é a melhor companhia que você pode ter hoje. Jesus é a melhor presença que você pode desfrutar no dia de hoje. E aquele menino disse: não, eu prefiro ficar com o que tenho. Será que o que você tem hoje vale a pena segurar? Será que o que você tem hoje vale a pena? Falar: rapaz, não, eu prefiro ficar com o que eu tenho do que conhecer esse Jesus. Prefiro o Jesus apenas da tela, apenas
do áudio, porque o Jesus da relação, eu acho que é muita proximidade para mim, acho que não vai dar muito certo. Porque talvez ele mostre coisas em mim que precisam ser tratadas, eu não quero tratar. Mas entenda que o amor dele cura. Entenda que o amor dele perdoa. Entenda que o amor dele acolhe. Essa é a verdade. O amor dele nos acolhe. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma música. O nome dessa música é Entrega. E eu quero que enquanto essa música toque, você reflita. Comece a orar aí com Jesus. Falando, Senhor, eu quero entregar tudo a Ti. Eu quero entregar tudo que eu tenho a Ti. Tu sabes aonde meu coração está apegado. Tu sabes aonde meu coração está preso. E hoje eu quero entregar a Ti. Comece a orar. Eu vou chamar aqui o pastor Cláudio. Ele vai